E é isso que eu acredito e defendo, inclusive no meu primeiro livro, Proprietárias, ele tem esse nome, porque eu realmente acredito que a mulher que tem a propriedade, que é a proprietária, né? E aí tem uma analogia não só do imóvel, mas de si, né? Da sua autonomia, da sua independência, ela conquista uma independência de vida. Porque muitas vezes a mulher, ela tá vítima de uma violência doméstica, vítima de uma violência psicológica, e ela não sai daquela situação porque ela não tem um lugar para onde ir, ela não tem o seu imóvel. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. E hoje estamos começando mais um episódio do nosso Rocket Lab e hoje a gente tem o imenso prazer de receber Elisa Rosenthal. Ela que, apesar de dispensar um pouco a apresentação, né, ela vem fazendo ali um trabalho incrível, né, sendo fundadora e diretora-presidente do Mulheres do Imobiliário. Hoje é o maior grupo feminino do setor imobiliário, né? Fora isso, tem um background incrível na produção, não só de conteúdo, mas como colunista do Estadão, Exame, foi ali da HSM também. Tem hoje, né, o tão querido e esperado, né, por muitos produtores de conteúdo, o selo de LinkedIn Top Voice, além de ser autora ali de 2 livros, Proprietárias e Degrau Quebrado. Elisa, seja muito bem-vinda ao Rocket Lab. Ficamos muito felizes aqui de você ter aceitado esse papo, tá? Eu que agradeço, Pedro, e agradeço aos ouvintes e à tua comunidade. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo bastante inspirador e produtivo. Boa, total. Elisa, eu acho que para a gente comentar, né, assim, eu fiz a sua apresentação, eu acho que aqui em 5 segundos, então, eu sei que foi muito breve, visto ali a densidade da sua jornada, né, de vários pontos que você teve, mas traz para a gente um pouco mais no detalhe, assim, quem que é a Elisa ali no âmbito profissional e como que a Elisa chegou, né, nesse projeto hoje, que é a Mulheres do Imobiliário, que, vem tendo ali um buzz bem legal no mercado. Bacana. Âmbito profissional, tem determinado momento que eu preciso falar também de âmbito pessoal, que minha vida deu uma guinada aí depois da maternidade, mas eu começo a minha trajetória profissional logo depois que eu me formei, né, em arquitetura e urbanismo, aqui em São Paulo, e comecei a trabalhar no mercado imobiliário em incorporadoras e construtoras na área de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de incorporação imobiliária, que para quem não é familiarizado com o termo, significa toda a parte, eu costumo dizer, toda a parte abstrata do desenvolvimento, né, de um prédio, de um imóvel, de algo ligado ao mercado imobiliário. Então, toda a parte que envolve desde a compra do terreno, aprovação, definição de projeto, definição da abordagem de marketing, tabela de vendas, custo de obra, viabilidade econômica, tudo aquilo que existe antes de começar a colocar o primeiro tijolo ali, né, a primeira fundação, é a incorporação imobiliária. Então, sempre trabalhei nessa área que era difícil de explicar, até hoje acho que os meus pais nem entendem o que é incorporação imobiliária, muita gente tem dificuldade de entender esse termo, mas essa é a minha trajetória profissional, ela é muito fundamentada nesse desenvolvimento de projetos e produto. Eu trabalhei em grandes empresas desse setor, e aí justamente quando eu tenho, né, meus 2 filhos, tem uma guinada na minha vida, e eu saí então da empresa que eu estava na época, era uma multinacional, uma empresa mundialmente conhecida, e eu saí para abrir a minha própria empresa, achava naquele momento eu precisava encontrar alguma outra forma de dar conta daquela jornada múltipla e invisibilizada feminina. Eu ficava 2 horas, para você ter uma ideia, eu ficava 2 horas no trânsito e 15 minutos Caraca. com os meus filhos, né? Então a conta para mim não fechou, eu falei, não tem que Isso em ser São diferente. Paulo? Em São Paulo. Então eu moro hoje perto da Paulista e meu trabalho era ali na Berrini. E coisas de 2 horas no trânsito, aquela coisa de marginal parada. E o nosso mercado era aquele que, se você sai 6 horas da tarde, você está desmotivado, você tem que sair mais tarde, enfim, todo aquele ambiente corporativo que é desafiador. E quando tem a maternidade, é uma camada a mais ali de complexidade. Então, eu saí, fundei a minha empresa de desenvolvimento imobiliário,
Fiz alguns desenvolvimentos, né, autônoma ali com a minha empresa. É complexo, né, desenvolvimento imobiliário não é como vender um apartamento, é algo que envolve, né, uma dinâmica muito grande, desde achar as áreas, encontrar, né, investidores e afins. Mas naquela época, isso eu estou falando de 2017 para 2018, a gente vivia uma crise muito grande do setor, uma crise na economia brasileira, e eu já estava ali com 2 filhos pequenos, eu resolvi então fazer uma transição de carreira. Nessa transição de carreira, eu fui estudar liderança feminina na Califórnia, fui me envolver em assuntos ligados ao âmbito da pauta da mulher, né, em cargos de liderança. Me envolvi muito no tema e fui buscar, né, conhecimento e formação a respeito. Fiquei envolvida nisso no final de 2017, durante todo o ano de 2018. Foi naquela época que eu comecei um podcast, que hoje esse projeto já se encerrou, mas foram 3 anos de um podcast que eu fiz chamado Vieses Só quem Femininos. sabe o trabalho que dá, né? Exatamente. Hoje em dia tá algo na moda, mas eu fiz podcast na época que só tinha Era tutorial em tudo inglês mato. no YouTube, era mato, ninguém sabia o que era. Para convidar uma entrevistada para falar comigo, eu tinha que explicar que era quase como se fosse um programa de rádio, mas ficava gravado. Era essa explicação que eu dava. Uhum. Mas enfim, e aí fui desenvolvendo esse trabalho. E em 2019, quando eu concluí, né, a minha formação, então, nesse modelo de liderança, que a minha base se chama Liderança Shakti, que foi escrita e desenvolvida por 2 indianos, Raj Sisodia e Nilima Bhatt, e me formei com essa metodologia, né, de entender a liderança como um equilíbrio entre o feminino e o masculino. Tem toda uma metodologia, né, um embasamento do porquê desse entendimento. E aí, em 2019, então, a minha mentora, a Nilima, me perguntou o que eu ia fazer com o mercado imobiliário, uma vez que todo o meu histórico era nessa área. E foi com essa provocação que aconteceu em junho de 2019, que em julho de 2019 eu comecei o grupo Isso Mulheres antes do da Imobiliário. pandemia, né? Isso antes da pandemia, foram cerca de 8 meses antes da pandemia. Então, em julho de 2019, eu comecei o Mulheres do Imobiliário, esse grupo. Na época eu já comecei a escrever para a revista HSM por conta dos conteúdos que eu produzia sobre a pauta da mulher no mercado, né, de trabalho, mercado corporativo, entendendo que aquelas camadas todas que eu vivi na pele tinham um porquê, tinham uma explicação daquilo. Uhum. E aí, fundei o Mulheres Imobiliário em julho de 2019. Em agosto, a gente chegou em 100 mulheres, a gente fez um evento em São Paulo. Depois, em outubro, a gente fez um evento no Rio de Janeiro, quando a gente completou 200 mulheres. Depois, em dezembro de 2019, eu fiz um evento em Curitiba, que nós completamos 300 mulheres. E em Caraca. fevereiro de 2020, nós estávamos em 400 mulheres, a gente fez um evento em Belo Horizonte. Neste meio do caminho, eu fui eleita LinkedIn Top Voice em dezembro de 2019, porque eu já tinha ali uma projeção não só com a pauta feminina, mas segmentada para o mercado imobiliário, que era algo que a rede ali, até hoje, a rede não consegue conversar com esse mercado, né? Então eu tenho ali um Você já espaço. produzia conteúdo, então, do mercado imobiliário antes mesmo de ter fundado Mulheres do Imobiliário? Pedro, eu entrei para o LinkedIn em 2009. Foram 10 Caraca. anos de produção de conteúdo até ser LinkedIn Top Voice. E eu conto isso num curso que eu acabei de entregar para o LinkedIn. Um spoiler aqui para você. Ainda não foi para o ar, mas esse curso já está gravado e vai subir para o LinkedIn, que se chama Como Ser uma Voz em Seu Setor. Tá? Caraca, Porque eu animal. recebi o prêmio A Voz Feminina do Mercado Imobiliário em 2022. E aí eu escrevi esse curso porque conto essa trajetória mostrando que foi uma década de produção de conteúdo até ter o selo LinkedIn Top Voice. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia Uhum. e existe né, uma trajetória assim de muito trabalho envolvida. Então, claro, tem pessoas que se destacam, né, repentinamente, mas o meu trabalho ali precisou de 10 anos para realmente chegar nesse lugar. E, e aí, de lá para cá, outras coisas foram acontecendo, né? Veio a pandemia, o grupo Mulheres do Mobiliário acabou virando realmente um movimento online, digital, porque aquele Legal. crescimento exponencial entrou para as redes sociais e teve muito apoio na época o Clubhouse, que era uma ferramenta Uhum. de áudio que a gente usava bastante para discutir as temáticas femininas do setor imobiliário.
E aí, no final de 2020, a água bateu para mim também, e eu precisei, né, também voltar para o mercado corporativo por conta de necessidade financeira. E aí eu fui trabalhar para uma empresa americana que estava chegando no Brasil, uma imobiliária. Em 2021, eu lancei o programa social do Mulheres Imobiliário, que é o Mulheres Imobiliário Capacita, onde a gente abriu 100 bolsas de estudo para mulheres que tinham sido demitidas na pandemia, para elas se tornassem corretoras de imóveis. A gente fez essa primeira leva. Depois a gente teve outras ondas de capacitação, né, de mulheres que hoje a triagem são mulheres que estão em vulnerabilidade social, financeira ou emocional. Muitas vezes a mulher ela até tem uma condição financeira, mas emocionalmente ela não consegue encontrar um caminho, né, ali para se reestruturar profissionalmente. A gente dá esse caminhamento para ela via esse braço do comercial. A gente já fez também 3 oficinas de capacitação feminina para construção civil, em parceria com o governo do estado de São Paulo e prefeitura. Então, esse é o braço social que a gente tem. Depois a gente tem outros trabalhos que envolvem a nossa comunidade, mas só para te fazer agora uma long story short, quando a pandemia deu uma minimizada, em 2022 a gente fez nosso primeiro evento nacional, que é o SOMA, é o evento do Mulheres Imobiliário, e aí mudou tudo, né? Aí nós viramos um Instituto Mulheres Imobiliário, o evento se tornou um evento de calendário, a gente trouxe pautas que não eram antes discutidas e debatidas no setor. Naquele mesmo ano, eu já tinha lançado meu primeiro livro. Legal. Estava à véspera de ganhar, então, esse título, né, esse prêmio pelo Connect Mob, que é um dos maiores eventos da América Latina. E aí, em agosto de 2022, eu resolvi sair da empresa que eu estava para organizar o instituto, com a expectativa que em 2023 eu voltava para o mercado corporativo. E cá estou eu já, vai fazer 2 anos, como diretora-presidente do Instituto Mulheres Imobiliárias. É o famoso teste que deu certo, né? Eu vou só fazer um teste ali, só organizar a casa. Não, só vou organizar a casa e de janeiro eu volto a falar com as empresas. E aí as empresas estão falando comigo. Hoje a gente tem alguns patrocínios institucionais, eu preciso falar das marcas que apoiam a gente. Então, a gente tem a P11, que é uma empresa do Grupo Santander, que apoia a gente, é uma marca que patrocina a gente institucionalmente. A gente tem o nosso podcast, que é o Soma Talks, com a Machado Meyer, que é o maior escritório de direito imobiliário, né, do país. Então, a gente tem grandes marcas conosco. Isso mostra que o nosso trabalho é sério, ele é valorizado. E a gente fez, você gosta de dados, né? A gente fez agora, a gente está fechando a nossa pesquisa de 5 anos, está terminando. Hoje é o último dia, mas eu já posso te dar um Boa. panorama aí que mais de 70% Spoiler, né? das... outros espaços. Mais de 70% das mulheres que responderam à pesquisa afirmam que tiveram a sua voz amplificada e reconhecida por conta do Mulheres do Imobiliário, e mais de 60% das que responderam confirmam que a gente não teria alcançado a projeção da equidade de gênero no setor se a gente não tivesse, né, existido. Então, são alguns dados que validam o quanto que o nosso trabalho ele é consistente, ele faz diferença não só para o setor, mas para as mulheres que hoje fazem parte da comunidade. Não, incrível, incrível, assim, quando eu fui impactado pelo projeto de vocês, né, enfim, a instituição como um todo, né, e eu vejo ela tendo uma capilaridade em cada vertical, né, seja ela social, seja ela ali consultoria, seja ela ali os eventos, num mercado, né, que é um mercado, querendo ou não, que a mulher ainda ela batalha bastante. Eu quero ouvir um pouco do seu lado também para ganhar um espaço nele. Assim, naturalmente o mercado imobiliário ele tem um viés machista, né? Ali de muitos anos atrás, de quando eram feitas as transações. E quando a gente fala, né, que tem várias atmosferas que a gente pode navegar dentro desse papo seu, eu acho que, cara, assim, é incrível quando eu vejo LinkedIn Top Voices, né, falando sobre a trajetória e, cara, assim, não é do dia para a noite, você tá aí mais de 10 anos, né, produzindo conteúdo para achar assim, não, pô, vou começar hoje, final do ano, eu quero ganhar o selo, eu quero ser uma referência. Cara, as coisas não funcionam assim. E aí, pô, você tem todo um background para poder sustentar isso, né, mas no ponto que eu quero trazer, né? Quando a gente fala do segmento imobiliário, principalmente aqui no Brasil, a gente, cara, são ondas, né? Assim, eu lembro, eu sou formado em engenharia elétrica e, cara, eu entrei na faculdade, eu me denunciando aqui já, mas eu entrei na faculdade em 2011, eu acho,
E aí, pô, na época era, cara, engenharia civil, vamos entrar porque era o boom. Hã? 2011, gente, é muito jovem. Agora Entregando a minha eu idade tô me aqui, ó. sentindo uma Boa. senhora. Vamos lá. É a barba, pô. Mas, basicamente, quando eu entrei, assim, muitas pessoas, né, outros estudantes também estavam, pô, engenharia civil, é o boom, tal, tá em alta, só que esqueceram que, assim, você iria para o mercado depois de 5 anos, né, no mínimo. Então, quando a galera que entrou, né, ela saiu do mercado, coincidentemente, foi quando você falou que teve ali 2017, 2018, que deu, o mercado, ele sofreu bastante, né, ali nesse período. E aí, né, pô, acaba que a gente vê esse ciclo, né, do mercado imobiliário voltando ou não, vezes ou não. E aí, o que eu queria ver, né, assim, como que você hoje, Elisa, enxerga o cenário do mercado imobiliário brasileiro, né, assim, quais são os maiores desafios desse setor no seu ponto de vista? Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, Pedro, na minha visão, o mercado imobiliário brasileiro, ele é composto por vários mercados imobiliários, porque o mercado imobiliário de São Paulo não é o mesmo do Nordeste, e mesmo assim no Nordeste o de Recife é um, e o da Bahia é outro, o Centro-Oeste é um outro mercado imobiliário, como é diferente do Sul, e o Norte também tem um mercado imobiliário ainda com né, uma projeção ainda muito maior de capilaridade no futuro. Então, não dá para fazer uma fotografia do mercado imobiliário brasileiro única. A gente tem que olhar e setorizar isso. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos no Instituto as lideranças regionais. A gente está em 9 estados Boa. hoje com lideranças que representam, porque não adianta eu vir aqui de São Paulo dar uma visão de mercado. São Paulo é uma cidade com proporções absurdas e achar que o que eu falo aqui serve, né, para Mato Grosso do Sul, por exemplo. A gente tem que saber que regionalmente a gente tem algumas questões importantes a gente analisar. Então, do ponto de vista do mercado, eu vou dar um panorama, né, um pouco mais econômico, Boa. macroeconômico, e depois a gente entra na regionalizada. Então, de macroeconômico, a gente tem o mercado imobiliário ainda com muita projeção de crescimento. Primeiro que a gente tem o déficit habitacional muito alto no Brasil, e além do déficit habitacional, a gente ainda tem uma projeção de muito ganho no valor por metro quadrado no Brasil. Se você olhar outros países, né, e países próximos que o mercado, né, tem como muita referência, como o próprio Portugal, por exemplo, é próximo em relação à cultura. Uhum. Mas Portugal é um país que você tem uma enorme dificuldade de achar imóveis disponíveis para você fazer uma locação em Portugal. Locação, não estou nem falando de compra. Uhum. Você tem que ter uma série de condições ali de comprovação de renda, da parte de seguro-fiança, uma série de condições que não é a facilidade que a gente tem hoje no Brasil. Então, ainda a gente tem um mercado que está com uma certa facilidade no entendimento de acesso, né, tanto ao imóvel quanto a crédito. A gente tem hoje uma crise de crédito? Uhum. Tem. Mas se olhar outros países, se você olhar né, outros exemplos, a gente tem que entender que a gente ainda tem uma condição de um mercado que tem um potencial enorme de crescimento. Então, é um mercado que vai ter um crescimento, contudo, a gente tem ondas. É importante entender que o mercado imobiliário é cíclico, e quem não entender isso não consegue ficar no mercado imobiliário muito tempo, porque o mercado realmente de ondas, ele é cíclico. Então, são ciclos assim, de 5, né, entre 5 e 7 anos, são ciclos que têm ali crises mais fortes. E a gente tem a previsão de daqui 2 anos ter uma outra crise forte. Então, tem que se Uhum. preparar para isso, tem que entender que também, quando tem crise, também tem oportunidades, e quais são os momentos, né, que cada ciclo coloca como uma nova modalidade de negócio. Então, no último grande ciclo, a gente teve essas modalidades de short stakes, essas locações a curto prazo, que o boom, né, das unidades reduzidas trouxeram, que esses são os apartamentos menores, que são esses produtos hoje, essencialmente em São Paulo, que você tem o comércio no térreo, que são os não Uhum. residenciais, os NRs, famosos NRs, que a nova legislação trouxe. Então, precisa entender de urbanismo, precisa entender de economia, precisa entender um pouco sobre tudo. O mercado imobiliário, ele vai estar sempre com grandes oportunidades. Então, como é que eu vejo o setor? Eu vejo um setor que é preciso cada vez mais, quem é consumidor, né? Quem que é o B2C, entender o porquê de você investir em imóveis,
quanto que isso dá de rentabilidade, como que você pode ter investimentos seguros em imóveis, né, com modalidades seguras. Então, investir em educação para isso. E para quem trabalha no setor, para quem trabalha ou no desenvolvimento, ou na comercialização, ou na parte também mais estratégica, é entender que é um mercado sempre com oportunidades. Se você não tem uma oportunidade no econômico, você vai ter de altíssimo padrão, né? Ou muitas vezes você está com uma deficiência ali, com uma carência de apartamentos olhando mais para o público da classe média. Então, sempre entender o comportamento de consumidor, análise social, de como que a sociedade se comporta, tudo isso em dados mostram tendências de setor, né, do mercado. Eu acho que assim, principalmente quando a gente fala do segmento aqui muito olhando para dentro de casa, né, num cenário onde, obviamente, né, a gente não olha tanto o cenário macroeconômico, mas sim ali bem territorial, né, então quando a gente fala de alguns clientes nossos aqui que são incorporadoras, urbanizadoras, construtoras, né, incorporadoras aqui também, a gente acaba olhando, de fato, o perfil de consumo de cada, assim, é muito variável, né, assim, muitas variáveis. Então, quando você fala de desenhar estratégias, a gente está falando de estratégias ali micro do mercado, né? De entender, vamos supor, o ticket médio de produto, e aí tem um ICP, né? Um perfil ideal de cliente para cada um desses produtos, e aí a gente entra também, se é compra, se é venda, se é aluguel, e aí a gente tem ali um outro universo quando a gente está falando ali de imóveis de alto padrão, né? Então, assim, onde em sua grande maioria, e aí olhando sobre uma ótica aqui do segmento em si pro consumidor final, eu vejo ainda vários desafios sendo enfrentados hoje por imobiliárias, incorporadoras, construtoras, que é de fato entender o momento de compra e a jornada de compra do seu cliente, né? Assim, visto que quando a gente vai falar de uma compra de um imóvel, muitas das vezes aquela lá é a compra da vida daquele casal. Assim, eles estão juntando dinheiro muitos anos para poder comprar aquele imóvel, e que não vai ser uma decisão no curto prazo, é uma venda muito consultiva, onde, provavelmente são ciclos de venda muito longos, né? Então, 5 meses, 4 meses, pode ser que, quando a gente falar a nível de investimento, né, esses ciclos de venda, eles se encurtem bastante, mas quando a gente fala, né, em sua grande maioria ali, de entender o processo de venda, a gente vê hoje como sendo o maior gargalo, né, de todo esse segmento imobiliário, no que tange ali a empresa, né, como que eu consigo identificar e acompanhar a jornada de compra do meu cliente de acordo com o ticket que é do produto que ele quer, do momento de vida que ele quer, e isso acaba sendo um desafio, né? Que, muitas das empresas que não entendem isso acabam colocando, de certa forma, a culpa no mercado, né? Obviamente, o mercado ele pode ter ali influência, igual você falou, né? Achei muito interessante você ter mapeado esses ciclos do mercado imobiliário, né? De 5 a 7 anos, mas que também eu acho que está muito dentro da estrutura de cada uma das empresas de encarar como que estão sendo feitas essas vendas. Você concorda? Eu concordo, e eu acredito que tem uma outra complexidade no nosso mercado que assim, eu vejo o mercado, ele é muito guiado hoje, depois a gente pode até entrar nesse capítulo, que quando a gente fala de ser um mercado mais masculino, mais masculinizado, o setor imobiliário, ele é muito orientado hoje, né, por uma cabeça muito financeira. E claro, no final do dia, a gente está falando de lucratividade, a gente está falando de gerar negócio. Mas quando você faz a pergunta sobre qual é a sua visão sobre o mercado imobiliário, muita gente pode vir aqui e responder essa pergunta falando sobre uma Selic. Porque a Selic, a gente tem uma expectativa da Selic baixar, a Selic aumentar, e a taxa de juros. Então, a taxa de juros hoje, pensando na macroeconomia, com a tendência de alta dos insumos da construção civil, em função, né, não só do contexto econômico mundial, mas como, né, as commodities também aumentando o preço em função das mudanças climáticas. Eu posso te dar um panorama que vai te falar no final do dia que o custo de obra vai aumentar, e isso vai impactar no preço, o preço vai aumentar, e você vai ter uma taxa de juros mais alta, porque no contexto também político-econômico as taxas de juros devem aumentar, e com isso você vai ter um valor, né, mais caro. Agora, a minha pergunta para você é: essa pessoa que está ali precisando, né, investir num imóvel que é seu sonho de vida, tá? Essa pessoa que é uma pessoa, essencialmente, vamos olhar para um setor da Minha Casa Minha Vida, que tem um subsídio, né, do governo por esse programa. Você acha que na hora ela vai falar assim, não é momento, agora a taxa Selic aumentou, eu vou esperar um Com pouquinho? certeza não. Porque
Então, assim, essa análise macroeconômica, quando a gente fala no economês, eu acho ela super válida e consistente, tá? Para pessoas que realmente investem no setor, que investem no mercado, para empresários que estão ali fazendo sua conta para saber o quanto que, né, vai desenvolver naquele ano ou não. Para o consumidor final, muitas vezes essa pessoa que é a pessoa que precisa comprar o imóvel da vida, esse discurso não faz sentido. Esse discurso a pessoa vai afrontar a pessoa, ela não vai saber o que isso significa e pode afastar ela. E no frigir dos ovos, para essa pessoa, essa diferença de taxa de juros, muitas vezes uma pessoa que Não tem faz diferença. ela não vai entender como que isso vai impactar o negócio dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no discurso, sabe? Eu acho que chegar e falar num economês não é para qualquer público, não é para qualquer modalidade de aquisição de imóvel. E se você chegou no seu momento de vida que você precisa fazer uma compra do imóvel e a taxa de juros pode ser uma questão que te dificulta, hoje você tem outras modalidades, você tem consórcio, você tem home equity, você tem permutas, você tem tantas outras formas de fazer uma aquisição de um imóvel que pode contornar, né, esse bloqueio, eventualmente, de uma taxa de juros. Por isso que é muito importante, Pedro, a gente entender de mercado imobiliário, mas entender do que se trata esse setor e da complexidade que essa venda ela exige. Então, não é uma venda que você vai vender, né, uma blusa numa loja, não é uma venda muitas vezes até de carro. O mercado imobiliário compara muito com o automobilístico, tem essa tradição, né, de comparar com uma venda de automóveis. Mas as vendas, às vezes, de automóveis, elas são mais simples. Não tem tanta complexidade quanto você falar de uma tabela SAC, uma tabela Price, você entender outras modalidades de aquisição. E é por isso que é tão importante capacitar muito a força de vendas e capacitar não só o setor, mas capacitar o consumidor e a consumidora, que é o trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Que entender que para ter um imóvel, para adquirir a sua propriedade, você tem que ter um conhecimento que vai além do que muitas vezes está sendo dito aí nas redes sociais ou por grandes influenciadores, porque por vezes você pode se sentir despreparado e falar, esse não é o mercado para mim. Eu não posso comprar um imóvel, eu não posso investir. Porque às vezes você não sabe modalidades, às vezes você não sabe que investir num fundo imobiliário, por exemplo, existem valores de cotas que são super acessíveis e que você pode ter uma rentabilidade que te dá todo mês ali. E analogamente, você está comprando um imóvel através do fundo, né? Você está comprando um percentual de um Com imóvel. certeza. Às vezes, alguns imóveis, né? Porque tem fundos que também Exato. estão ancorados em alguns empreendimentos. Então, ter um conhecimento um pouco maior, né? Assim, mais amplo do setor é fundamental para que as pessoas tirem esse receio de não, isso daqui não é para mim. Ou comprar um imóvel é muito difícil. Ou, né, assim, porque o sonho da casa própria foi vendido como uma coisa muito complexa. E a gente precisa desmistificar isso e aproximar cada vez mais, né, as pessoas desse universo imobiliário. Claro, cada um dentro da sua posição quer valorizar a sua atuação. Então, se você pegar um corretor, uma corretora de imóveis, é fundamental que aquele profissional também valorize, né, assim, a existência da profissão, da qualidade de um bom trabalho feito, mas a gente precisa também simplificar a forma como o mercado conversa. E eu acho que aí é uma avaliação minha, tá, Pedro? O mercado vem de um histórico muito masculino nessa forma de comunicar. Com esse economês que dificulta muito o acesso de pessoas que eventualmente poderiam acessar o setor, mulheres que poderiam ser investidoras, que poderiam comprar e que não fazem porque enxergam uma barreira muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Saiu o anuário do DataZap. DataZap é um dos maiores portais, né, imobiliários, historicamente, hoje pertence ao grupo OLX. Saiu essa semana o anuário do DataZap e mais de 54% das pessoas que compram imóvel são mulheres e mais de 60% das locações são de mulheres. Então, 54% são compradores mulheres que compram e na locação ainda mais 60%. Então, se a mulher é realmente essa grande figura, né, que é influenciadora e decisora da compra de Tomadora de decisão, imóveis, né? tomadora de decisões,
por que a gente ainda tem, né, um descolamento tão grande dessa comunicação, né, de facilitar isso, de facilitar esse acesso. Então a gente precisa também começar a traduzir isso de uma forma mais, Uhum. enfim, de uma forma mais amigável para quem consome, né? Total, total. E você tocou num ponto, né, que é muito comum a gente ver hoje, enfim, no mercado, na sociedade, que é a alienação, mas com base em nada, né? Assim, do tipo que, cara, quantas vezes eu já perguntei para amigos, familiares, pô, você pretende comprar um imóvel? O papo de almoço de família, né? Pô, você pretende comprar um imóvel? Não, não compro não. Por quê? Pô, porque não compensa muito mais pegar esse dinheiro e colocar na bolsa. Compensa porque você não consegue ter liquidez, tal. Mas assim, cara, tá, traz mais informação sobre isso. Não, mas é porque eu vi, alguém me falou que não vale a pena investir em imóveis. Cara, assim, então a gente já vê que o problema não necessariamente não é só necessariamente o mercado, mas entra num ponto que eu acho que vocês estão fazendo com muita maestria no Mulheres do Imobiliário, que é o quê? Trazendo a educação, né? Então, assim, um exemplo brilhante que eu vejo no Brasil, né? Assim, cara, foi incrível que o Guilherme Benchimol, por mais que não esteja no mesmo segmento, né? O que o Guilherme Benchimol ele fez com a XP, porque basicamente, muito parecido com o mercado imobiliário, o mercado de investimentos era coisa assim inacessível para uma classe da sociedade. Então, basicamente, você tinha que tinha que ter um poder aquisitivo muito alto, tal, até para entender, né? Essa parte desse palavreado mais refinado, cheio de tecnês. E aí, pô, o Benchimol, ele chega no Brasil, né, e pega assim, cara, vamos democratizar o acesso à bolsa, a investimentos, vamos fazer com que o brasileiro ele invista mais. E aí, pô, ele trouxe alguns testes, né, ali de fato, tentando fazer com que pessoas investissem, só que ele percebeu um problema, que o buraco era muito mais fundo, né? Ele falou assim, cara, não se trata do acesso a esse universo de investimento. Se trata da informação chegar nessas pessoas para que elas consigam ter acesso a esse investimento. Então ele falou assim, cara, o problema não é que o brasileiro não tem acesso ao sistema financeiro de investimento, é que ele não tem educação suficiente para saber como que funciona. Então ele pegou assim, cara, vamos dar uns passos atrás e deixa eu ensinar primeiro o brasileiro a investir. E aí, consequentemente, né, a lei da reciprocidade, se ele ensina o brasileiro a investir, quando o brasileiro ele aprende a investir, ele vai querer investir com a XP. Por quê? Porque o Guilherme ensinou, né? A XP ensinou ele a investir. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário, ainda eu vejo muito desse viés, de tipo assim, pô, não quero comprar um apartamento. Por quê? Não sei. Falaram que não vale a pena comprar. Mas, cara, assim, qual que é o objetivo que você quer comprar, né? É um investimento, é moradia? Cara, e se for um apartamento que realmente, igual você trouxe, né? O apartamento que, pô, você tá constituindo família, cara, você tá com um bebê de colo, numa localização boa, a taxa de juros é um pouco maior. Não, então, nossa, não vou mexer com isso. Então, assim, são vários pontos, né, que eu acho que vale primeiro trazer esse viés de educação. Então, pô, deixa eu entender primeiro o mercado, deixa eu entender o mínimo possível. Obviamente, tem um nível ali, né, que aí já foge um pouco do conhecimento comum, que aí, igual você falou, né, nem eu mesmo sei, né, tabela price, tabela não sei o quê, mas que, cara, assim, será que não vale todo mundo pelo menos saber o básico para saber se é o momento ou não é, ou, pô, ter um mínimo de análise possível, né? Exatamente. E assim, Pedro, a questão importante eu também não sou obrigada a saber tudo, mas eu tenho que conseguir oferecer os melhores especialistas que estão ali disponíveis para te dar o melhor conteúdo. Então, o trabalho de educação dentro do Mulheres Imobiliário, dentro do nosso Academy, a gente tem uma plataforma de educação, Boa. acontece de dentro para fora. Eu preciso primeiro que as profissionais, e claro, estou falando aqui com o universo feminino, porque eu sei que capacitando as mulheres, eu estou falando com a maioria de que consome, quem compra imóvel, né, e são as principais influenciadoras, então o meu dado, né, ele é um dado baseado no, no Pareto, eu tô indo nos 80. Então, Uhum, assim, 80-20. então, assim, eu tô olhando para a maioria quem influencia, quem compra, que são as mulheres. Então, as mulheres, elas precisam, primeiro, elas têm que ser as melhores, as mais capacitadas no mercado. E o nosso programa hoje educacional é para deixar essas profissionais as melhores do mercado. Então, aquelas que estão com a gente, que fazem parte da comunidade, que vão consumir os nossos conteúdos, elas vão estar altamente capacitadas para serem as melhores profissionais do setor imobiliário, para que Uhum. elas possam atender
né, as mulheres que querem investir e comprar no mercado imobiliário. Então, é um trabalho em ondas. Primeiro, eu preciso que essas profissionais sejam muito bem capacitadas, muito bem preparadas, para depois, né, as mulheres que vão consumir e investir também acessem essa comunidade de profissionais que a gente tem hoje. Nós estamos falando de uma comunidade de 1.500 mulheres que estão diariamente ali no WhatsApp, trocando informação, falando sobre mercado. É ultramente intensa a nossa troca ali de comunidade, mas a nossa base de dados hoje já está em quase 7.500 pessoas. Então, a gente está Legal. falando de um volume muito significativo, altamente segmentado, de profissionais que trabalham na área de arquitetura, direito imobiliário, engenharia, corretagem, correspondente bancário, contadoras. São várias atividades que essas mulheres hoje exercem e que dentro desse ecossistema elas fazem negócio entre elas, elas se ajudam e elas também tiram dúvidas. Então, primeiro é entender, né, dentro dessa comunidade, desse universo, sobre networking, sobre apoio e sobre capacitação. Tirando essa crença de que as mulheres não contribuem, não colaboram entre si, então essa é a primeira grande que eu preciso quebrar, né? Depois também quebrar a crença de que mulher não sabe fazer networking, também é algo que a gente quebra, né, todos os dias por meio do nosso trabalho. E uma vez que essas mulheres altamente capacitadas entendem desse ecossistema, aí é levar esse conhecimento para mais mulheres da sociedade que podem também, né, ter como ter no imóvel a sua plataforma de dependência financeira. E é isso que eu acredito que defendo, inclusive no meu primeiro livro, Proprietárias, ele tem esse nome, porque eu realmente acredito que a mulher que tem a propriedade, que é a proprietária, né? E aí até uma analogia não só do imóvel, mas de si, né, da sua autonomia, da sua independência, ela conquista uma independência de vida, porque muitas vezes a mulher ela tá vítima de uma violência doméstica, vítima de uma violência psicológica, e ela não sai daquela situação porque ela não tem um lugar para onde ir, ela não tem o seu imóvel, ela não tem o seu lugar ali construído. E muitas mulheres não sabem os direitos que ela tem sobre o imóvel, às vezes que ela mora com aquela família. Então, a gente precisa passar a educação. Total. Uma dúvida muito comum, Pedro, que eu recebo, às vezes a mulher ela abriu mão da profissão para cuidar da família, né? Quantas mulheres a gente não conhece, né? Às vezes de uma geração talvez um pouquinho mais acima da nossa, mas muitas mulheres abriram mão da profissão para cuidarem da família e acham que não tem direito à propriedade que ela mora, porque ela não trabalhou e não colocou dinheiro em casa. Né? Então, assim, é importante conhecer da legislação, é importante conhecer dos direitos, porque se o marido ou o chefe de família trabalhou durante um tempo para conseguir, né, um recurso para pagar aquele imóvel, o tempo que ele ficou apto a trabalhar, e aquela mulher que cuidou da família, que cuidou da casa, que cuidou de tudo, ela também tem um trabalho invisibilizado e não remunerado, mas que dá o direito a ela assumir a propriedade. Claro, precisa entender a dinâmica que eles foram casados, né, a situação civil, mas existem caminhos hoje e que muitas mulheres às vezes não procuram e por isso ficam em relacionamentos que elas não querem mais ficar, mas o imóvel pode ser também um grande impeditivo, então a gente também usa a nossa plataforma de educação para que elas Boa. conheçam os direitos, conheçam as formas de se relacionar, né, com o imóvel. Boa, boa. E Elisa, qual foi a motivação, né? Qual que foi seu turning point ali para, putz, cara, ter a sacada de que, pô, eu preciso me conectar, eu preciso ajudar outras mulheres, eu preciso levar informação. Qual que foi, né, a grande motivação por detrás de todo esse projeto que você está construindo? A motivação principal para começar, né, o Mulheres Imobiliário foi entender que, do jeito que o mercado imobiliário existia, estava, para mim, não fazia sentido mais trabalhar nesse setor. Então, eu entendi, estudando liderança feminina, que se o mercado não conseguisse conversar com a pauta feminina de uma forma diferente da que ele conversava, eu realmente, para mim, não fazia sentido voltar a trabalhar nesse mercado. Como é um mercado que eu amo de paixão, né? Assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, é um mercado que eu amo trabalhar com isso. Eu preferi enxergar o caminho de eu preciso fazer alguma mudança aqui para conseguir me encaixar e caber nele. Então, foi mais uma motivação de fazer, né, um espaço para que mulheres que também sentissem
mesma desconexão com aquele mercado pudessem se encaixar. E foi um teste também, do mesmo jeito que eu falei, eu vou organizar aqui o Instituto por 6 meses, depois eu volto. Aham. O teste inicial foi, se eu não conseguir juntar 50 mulheres em uma semana, eu não vou continuar com esse projeto. E eu reuni muito mais do que 50, né? Como hoje somos milhares. Então, acho que essa prova, esse MVP que a gente faz, né? Quando a gente trabalha muito com modelagem, foi um MVP de entender que existia ali uma dor, que não era só minha, era uma dor coletiva, e que ela precisava ser atendida. Ela precisava ser né, trabalhada, atendida, escutada. Então, muitas vezes, é o item intangível que é o minha mudança, né? Você falar assim, um dado como mais de 70% das mulheres que estão hoje sentem que sua voz é representada no mercado, é muito intangível. Como é que eu vou tangibilizar uma voz, né? Uma representação? Claro, a gente tem hoje os nossos eventos, que tem mais de 90% de mulheres no palco. A gente tem o nosso trabalho social. Eu tenho o Think Tank feminino hoje, que eu tenho mais de 50 lideranças, né, de executivas do mercado imobiliário. Eu consigo te tangibilizar em número, mas é intangível uma mulher falar, eu sinto que minha voz é hoje ouvida no mercado. Mas isso tem um valor humano tão grande, que isso para mim é a maior conquista. Quando você muda a vida de pessoas e você muda a forma como elas hoje se veem no próprio mercado, né? E é uma coisa que, igual você falou, né? É intangível, mas que você consegue perceber a diferença, né? E eu vejo assim que esse projeto, eu acho que a palavra que a gente pode elucidar aqui, trazer à tona, né? É de fato o protagonismo feminino, né? Assim como a gente teve um super bate-papo aqui com a Lorena da RAP, onde ela traz muito essa questão do protagonismo feminino em lideranças, né, de grandes corporações, e que cada vez mais as mulheres elas estão conseguindo o espaço, enfim, que ela não necessariamente tem que ser vista, né? Obviamente, ela tem que ser vista da maneira que ela quer ser vista, como a mulher do lar, a mulher que vai cuidar dos filhos, e não que ela pode sim estar indo para o mercado de trabalho, para grandes corporações, sendo uma grande líder, né? A gente tem, cara, vários exemplos. Eu acho que o que está mais em alta, né, uma das fundadoras, eu esqueci o nome dela, é a Andressa Junqueira, se eu não me engano, do Nubank. Junqueira, do que, Nubank. exato. Então, que ela, ela foi mãe de um ou dois filhos durante. Ela tá assim, grávida do quarto filho, tá? Então, quarto filho, assim, tá comandando hoje uma empresa que passou em valuation o valor do Itaú. Então, hoje passa a ser o banco que tem o maior valuation no Brasil, né? Então, assim, mostrando que sim, tem espaço e que elas são capazes, né? É importante a gente também entender recortes, né, sociais e de classe, e recortes também de condições que às vezes a gente vê uma inspiração. Claro, a Cris Junqueira super me inspira, uma mulher que representa muito, foi para a Bolsa gravidíssima, e acho que isso mostra ali, né, uma representatividade da maternidade super importante. Mas como eu dizia antes, a gente tem que tornar viável mães trabalharem, independente de serem cofundadoras dos maiores bancos do Brasil. A gente tem que possibilitar que as mães trabalhem, também aquelas que são assalariadas e dependem, às vezes, né, de uma rede de apoio, de um suporte maior. Então, é um trabalho duro, é um trabalho amplo, e eu acredito que a gente tem que também abrir o espaço para ouvir as complexidades que às vezes não são as nossas, né, Pedro? Nós somos aqui de uma classe média, somos brancos, viemos de uma escola, eventualmente de uma faculdade particular. Então, às vezes, a gente não sabe a complexidade de outras raças, de outros credos, de outras complexidades, mas abrir o espaço para isso, né? Abrir o espaço para essa discussão. Então, algo que eu gosto muito assim, de fazer no Mulheres do Mobiliário é abrir o debate para a pauta racial, para a pauta LGBTQIAP+, para outras pautas que às vezes o mercado tradicional também ainda não está acostumado a debater, mas eu preciso também usar esse espaço, que é um espaço de inclusão e diversidade, que quando eu abraço a questão feminina e de gênero,
ela é um pedaço de algo muito maior, né? Então a gente está falando de diversidade, são muitas cores da diversidade, e a gente tem que também se colocar nesse lugar de eu não posso falar em nome de uma mulher preta, mas eu posso chamar uma mulher preta para discutir racismo imobiliário, por exemplo, como a gente faz nos nossos eventos. E racismo Uhum. imobiliário existe, é uma temática fundamental, super importante, e eu preciso que, né, a nossa audiência aprenda sobre esse tema. Então, vou buscar mulheres que falem sobre isso, como a gente tem a Ana Lívia Ribeiro, que inclusive é uma conselheira do Instituto, e é Boa. uma das mulheres mais capazes aí de falar sobre esse tema. Então, a gente também tem que se colocar sempre nessa cadeira de aprendizagem, de conhecimento. Então, apesar de ter livros e ser colunista e prêmios e tal, eu sou uma eterna aprendiz de muitos assuntos que eu ainda quero poder ter condição de debater no mercado, né? Incrível, incrível. E Elisa, quais são os próximos passos do projeto, né, da instituição? Aonde vocês querem chegar, né? Assim, pô, a gente passou aqui por várias verticais interessantes do projeto, né? E assim, para onde vocês olham, né? Para onde que vocês estão mirando hoje? Engraçado, quando elas fizeram essa pergunta para mim no primeiro evento que a gente fez, né? Foi 14 de agosto de 2019, aonde que o Mulheres Imobiliário quer chegar? E a minha resposta foi: olha, o ideal é que a gente não precisasse existir, né? A verdade fundamental é essa. Que a gente não precisasse ter, né, um movimento que fale dessa importância da gente falar da causa feminina, mas a gente ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito trabalho para ser feito, e dentro dessa temática feminina, a gente, né, o objetivo do Mulheres Imobiliário é sim capacitar, né, capacitar, apoiar e criar essa rede de conexão. Como a gente faz isso? A gente vai ter aí alguns lançamentos em breve. O Academy já está no ar. Qualquer pessoa que quiser consumir nosso conteúdo é só acessar o nosso site, mulheresdoimobiliario.com.br/academy. Tem lá o Boa. nosso portal. Tem trilhas gratuitas, tem trilhas pagas. Então aí ao gosto de quem quiser consumir nosso conteúdo. E a gente vai muito em breve também criar uma outra ferramenta, que ainda esse ano a gente lança, para estruturar essa forma como as mulheres fazem negócio dentro do setor imobiliário, que isso já acontece hoje dentro da comunidade, mas a gente vai criar uma experiência ainda mais interativa. Então, esse também é em breve. Boa, incrível, incrível. Elisa, a gente já está caminhando para o final, e como de praxe aqui do Rocket Lab, a gente pede para que você responda duas perguntinhas para a gente, né? A primeira, eu acho que não vai faltar material, mas a gente pede para que você indique um material, um podcast, um livro que você leu, um filme que te gerou algum insight, algum turning point para a audiência, né? E uma outra pergunta que a gente pede, o Rocket Lab ele é uma rede, né, onde a gente traz essa conectividade com mais convidados, e a gente queria pedir para que você pudesse indicar alguém para estar aqui no podcast. Vai ser um enorme prazer a gente poder trazer aqui também para colaborar com essa comunidade. Muito bom. Então, de conteúdo, eu vou indicar um podcast, eu vou indicar o Soma Talks, que é o podcast que a gente acabou de lançar, do Mulheres Boa. Imobiliário. Ele tem como headline ali Imobiliário Mais Diverso. O primeiro episódio já está no ar, é só buscar lá no teu tocador, Soma Talks, Boa. e tá muito bacana. Acho que vocês vão gostar. Deve ter no seu LinkedIn também, né? Tem no meu LinkedIn, tem no meu Instagram. Procurem lá, procura no Spotify ou nas redes do Mulheres Imobiliário, vai ser facinho de achar o Soma Talks. De livro, eu posso indicar os meus, mas Claro. bem, Inclusive depois tem que eu que indicar trazer, os tem que meus, mostrar, pô. bom, proprietárias, meu último livro é o Degrau Quebrado, está aqui. Degrau Quebrado fala sobre a ascensão da autoliderança para mulheres, né? A jornada da autoliderança para mulheres em ascensão, mas basicamente ele fala sobre a carreira feminina. Vale a pena homens e mulheres entender, os homens também entenderem as complexidades da carreira feminina. E um livro que não é meu, que eu posso indicar, é o Liderança Shakti, que é a base da minha formação em liderança, que é da Delima Abate, do Rádio Zizódia. Deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui para apresentar para vocês, mas ele fala sobre o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E você quer o vídeo também? Você quer tudo, dica de tudo? O que você quiser, o máximo que a gente conseguir extrair de conhecimento seu é melhor, pô.
Nossa, eu adoro filmes, séries, eu sou uma apaixonada por essa temática. Para ficar dentro do tema da pauta, né, de empoderamento e liderança, bom, tem a entrevista da Oprah com a Viola, que eu acho uma entrevista super bacana, inspiradora, mas eu vou indicar um maravilhoso, que é da Brené Brown, Call to Courage, que é em português, sei lá, chamada para a coragem, uma coisa assim, que tá na Netflix. Tem um outro maravilhoso dela, que é da Manda Brené Brown, bala. Atlas do Coração. Eu acho que tá na Amazon ou na HBO, agora eu não sei. Uhum. Mas Atlas do Coração é muito, muito bom. Quem puder assistir, assiste. Da Brené Brown. Sou assim, apaixonada pelo conteúdo dela. Também é uma mulher baseada em dados. Tudo dela é Boa. feito pesquisa. Super a ver com a tua audiência, porque assim, é tudo com base em pesquisa, em números. É maravilhosa, a Brené Brown, eu sou fã. E para dar qualquer última pergunta, desculpa. Uma indicação de alguém para estar Uma participando aqui do indicação. podcast também. Tá bom, maravilha. Então vamos lá, uma indicação de mulheres que trabalham com dados. Eu vou indicar a Ana Tomazelli, não sei se ela já passou aqui, do IPFEM. Não, ainda não. Legal. Então a Ana é uma mulher também super parceira nossa, do Instituto de Pesquisas do Feminino. Ela tem muito trabalho também baseado em dados, fala sobre burnout, vai estar no nosso evento de agosto. Agora eu Perfeito. preciso fazer um momento merchan, que em Boa. agosto a gente tem o nosso evento de 5 anos do Mulheres do Imobiliária, no MASP, 14 e 15 de agosto. Participem, ingressos já estão disponíveis pelo Simpla, pelo nosso site. É um evento de 2 dias com muito conteúdo. Tem a Ana lá também falando sobre burnout. A gente vai falar sobre maternidade nas empresas e muito mercado imobiliário, mas a gente mescla ali com assuntos do feminino. Boa, boa, boa. Com certeza a gente vai fazer o convite para ela estar aqui também, dividir um pouquinho do conhecimento, da jornada. E Elisa, pô, quero te agradecer. Foi incrível ter aqui você, assim, uma voz tão forte, né, nesse universo ali, principalmente quando a gente olha ali de formadora de opinião dentro do LinkedIn, uma referência lá dentro também, não só lá, mas enfim, em todas as atmosferas a qual você está inserida, né? E agradecer de coração, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Espero que você tenha gostado também da participação. Estou muito feliz. Pessoal que é assinante LinkedIn Premium tem acesso a todos os meus conteúdos ali no LinkedIn Learning. Agora, em junho, tem o meu meu curso em vídeo sobre Boa. a conciliação de carreira com família. Então, é um conteúdo bem bacana para quem quiser trabalhar aí equilíbrio da desenvolvimento pessoal, profissional e família. Tem lá um conteúdo bem legal. Boa. Obrigadão, Elisa. Até Obrigada a mais. vocês. Até mais.